Fala galera da Malheiros TV! Nesse último domingo aconteceram as eleições para decidir quem é que vai assumir o cargo de chanceler da nossa conhecida Angela Merkel. E a gente sabe que o Partido Social Democrata venceu essa eleição, mas nós ainda não sabemos exatamente quem vai suceder essa grande mulher, essa mulher que a gente tem muita coisa para falar dela. E ela, que não vai largar o osso assim tão fácil, é uma figura muito controversa e até misteriosa para alguns. Ainda assim, ela nunca deixou de ser uma política extremamente competente na opinião da maioria dos cientistas políticos do mundo inteiro. Tá a fim de entender um pouquinho mais a trajetória dela e quais foram os episódios mais importantes da gestão da Angela Merkel na Alemanha? Então, fica com a gente depois da vinheta. Angela Merkel, em 2005, foi a primeira mulher a ocupar o maior cargo do sistema político alemão, o posto de chanceler. Sim, esse sistema não tem nada a ver com o que a gente está acostumado aqui no Brasil. O chefe de governo deles é o Bundeskanzler. Ou chanceler, como a gente está acostumado a dizer. Ele é eleito pelo parlamento, que é chamado de Bundesland. Puta, esse vídeo vai ser difícil, hein? É difícil. É difícil, é um prédio. Bundesland. Vamos lá, vou me arriscando aqui na pronúncia. Já deu pra ver que viraria quase um outro vídeo só para eu explicar aqui as diferentes formas de eleger um governo democrático. Vale lembrar que a gente já fez um vídeo inclusive falando sobre esse assunto e vale muito a pena ver. É só clicar no cartão que vai aparecer aqui. O cartão vai aparecer aqui, mas vai aparecer também uma foto do vídeo aqui. Mas clica aqui. Voltando a Angela Merkel, ela não só foi a primeira mulher a se eleger na Alemanha, mas também foi uma das figuras políticas mais importantes do século XXI. É claro que os líderes das maiores potências chamam muita atenção. O Putin na Rússia, o Xi Jinping na China, até o Bolsonaro aqui no Brasil. Mas vamos lembrar que a Alemanha é a quarta maior economia do mundo e a maior da União Europeia. E por 16 anos, Merkel se manteve à frente desse país. E deixa eu te falar uma coisa. É óbvio que em uma eleição, só na hora do voto que a gente vai ter certeza de como as coisas vão se resolver de verdade. Mas se a Angela Merkel tentasse se reeleger, ela teria enormes chances de ganhar. Ela é muito amada. Ela até perdeu popularidade nos últimos anos. Alguns grupos alemães se posicionam contra a postura dela, principalmente na questão dos refugiados. Mas Merkel ainda conta com muito apoio no eleitorado na Alemanha. E você pode me perguntar, mas como assim, Malheiros? Se ela podia ganhar, por que ela não tenta uma candidatura? Olha, muitos falam que ela simplesmente não quer, com seus 67 anos. Alguns rumores dizem que ela está com um problema de saúde também, fora o fato do tamanho do trabalho que é cuidar de um país e o tanto de tempo que isso demanda, né? Aliás, na minha cabeça, é surreal ao contrário. O cara que quer ser presidente, o cara olha um monte de problema e fala assim, não, me dá aqui, ó. Eu sou o cara para resolver isso tudo. Tipo, isso que pra mim é doideira. Você é louco, cachoeira. Então assim, vamos respeitar a Angela Merkel, que ela já fez o que tinha que fazer. O que importa é que ela tomou a decisão de não concorrer mais. Mas como foram esses anos de governo? Vamos começar classificando ela do jeito que no mundo todo mundo pergunta. Ela é de direita ou de esquerda? Bom, por mais que esse seja um assunto muito mais complexo do que simplesmente enquadrar todo mundo nessas classificações, de uma forma resumida, a Merkel é de direita, conservadora. Ela nunca escondeu as suas opiniões e posições. Inclusive, ela é a chamada de algo parecido com sincerona, justamente por ser conhecida por falar a verdade, falar sempre o que acredita, enfim. Mas isso não impede um líder político de ser democrático, né? Que aqui a gente já tá viajando, mas assim, no mundo, ser de direita e ser democrático é possível. E essa deve ser a parte mais importante desse vídeo. Embora ela tenha sido eleita com o apoio do seu partido cristão conservador, ela afirmou que governa para todo o povo alemão, não apenas para aquelas pessoas que a elegeram. Por exemplo, mesmo sendo contra casamentos gays, foi no seu governo que finalmente todas as uniões foram legalizadas, respeitando o resultado da consulta popular que foi feita, aceitando a vontade da população. Essa postura política da Merkel fez com que ela também virasse uma negociadora dentro e fora do país. Vale lembrar que o modelo de governo alemão faz com que os líderes encontrem apoio ou negociações com outros partidos. Assim, o parlamento e a chanceler conseguiram aprovar várias medidas que mudam drasticamente as coisas. Que é outro exemplo?
O governo Merkel começou uma das maiores transições energéticas do mundo, saindo de um país dependente de termoelétricas e energia nuclear para um que investe em energia limpa, superando a marca de 40% e com data para mudar a indústria automobilística e a economia como um todo nas próximas décadas. Olha que maneiro! Falando sobre as conversas difíceis, a Angela Merkel foi a grande negociadora entre a União Europeia e a Rússia. E olha que teve muita treta nesses anos todos, principalmente com as manifestações na Ucrânia e a crise na Crimeia. Aliás, isso aí é um tema para um outro vídeo, hein? Mas voltando para o vídeo de hoje, ela foi um ponto de equilíbrio no meio desse caos regional. Inclusive, negociando em russo com Putin, que é para provar que ela era sinistra mesmo. Eu falo a sua língua. Eu sou sinistro! Aliás, um outro papo que ela também não fugiu foi com os Estados Unidos. Um não, dois. Só para citar os mais sérios. Um deles, em que foi descoberto que os americanos espionavam líderes políticos e empresas pelo mundo todo. Aqui no Brasil também, né? Você lembra disso? Pois é, a Merkel foi firme e cobrou uma explicação ao saber que estava nesse grupo. Outro papo bem pesado foi quando o Trump resolveu sair do Protocolo de Paris. Ela defende que os países precisam arcar com as suas responsabilidades, mesmo quando isso dê muito trabalho ou traga prejuízos. E foi nessa linha de pensamento que ela também assumiu uma posição que desagradou muita gente na Alemanha, inclusive o seu partido. Não o seu partido, o partido dela. Quer saber que posição foi essa? Uma posição ousadíssima. Ela tornou o país mais aberto aos estrangeiros, inclusive aos refugiados, que segundo ela vivem uma crise profunda em seus países e por isso estão fugindo. E que a Europa tem grande participação pelo seu imperialismo histórico, que incentivou muitos desses conflitos que acontecem até hoje. Logo, cabe aos europeus ajudarem a reparar aquilo que foi feito. Quem que ia falar isso? Quem que ia chegar na ONU e falar isso? Só a Angela Merkel. Então, palmas para Angela Merkel, a gente tem que aplaudir. Além de sincerona, ela também foi chamada de mãezona. Inclusive, o gesto que ela sempre faz com as mãos virou um símbolo e muita gente usa isso quando vai falar dela. Merkel teve muitos problemas no seu governo. Ela enfrentou a pandemia do Covid-19, viu a extrema-direita na Alemanha crescer, foi criticada por não ter uma postura mais dura contra os governos autoritários na Europa, teve o seu plano de receber refugiados criticado pelo volume de pessoas, que chegou a ultrapassar 1 milhão em certos momentos. Mesmo que a Alemanha precisasse dessa galera para trabalhar, mesmo assim ela foi criticada. Enfim, sempre a gente pode achar as críticas, mas o saldo dela foi bem positivo ao longo dos anos. E o próximo líder vai ter que trabalhar pra caramba para manter o padrão de governo Angela Merkel. Galera, por hoje é só. Esse foi o Giro pelo Mundo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica aqui esperando vocês na sexta-feira que vem. Um beijo e até lá.